Oi, galera do Premier, tudo bem? Está começando mais um programa do Coritiba, o Nação Coxa Branca. E a gente já começa falando sobre as categorias de base do Coritiba. Depois de 30 dias de férias, os atletas se reapresentaram na Casa do Verdão. E para começar bem a temporada, todos estes meninos participaram de um bate-papo aqui no Couto Pereira sobre os desafios que estão por vir. Hoje é o retorno das categorias às atividades normais. A gente conseguiu algo inédito aí na formação, que é dar 30 dias de férias para todo o departamento no mesmo período, né? Porque normalmente você tem as categorias saindo para competições e não consegue fazer isso. A gente conseguiu esse ano. Então a ideia hoje é estar passando para eles nesse retorno como que vai funcionar o ano, qual o calendário de competição, como que vai ser trabalhada a parte física, a parte das avaliações físicas, como que é feito as avaliações individuais de cada atleta pela análise de desempenho, como que a gente toma as nossas decisões de aprovação e de dispensa de atletas, né? Então hoje é esse encontro com os atletas para passar isso e desejar a todos uma temporada de 2017 de muito sucesso. Além dos técnicos de todas as categorias, o diretor de futebol Alex Brasil também participou da conversa. Para mim é um motivo de muito orgulho ver essa transformação que está sendo feita da categoria de base, né? A integração, mostrar para os atletas que eles são o futuro do clube. Desde quando eu cheguei aqui eu sempre vi e entendo que o Coritiba é um clube formador e não consumidor. Mostrar para eles a grandeza do clube, que eles aqui no Coritiba terão um futuro brilhante, a integração de todos os departamentos, de todas as categorias, uma padronização de jogo, né? Acho que isso é fundamental para o clube, para os futuros atletas que porventura virão para a equipe principal. E falando em categorias de base do Coritiba, tem um prata da casa que tem se destacado com a camisa da seleção brasileira. Olha só! O Dodô, que estava vestindo a camisa da seleção brasileira lá no Equador pelo Sul-Americano, está de volta ao Coritiba. E olha só, Dodô, a última vez que a gente conversou aqui na TV Coxa, você estava na ansiedade, na expectativa de ser convocado. E a gente quer saber os detalhes. Diz aí como é que foi. Foi muito gratificante, é um trabalho vem feito desde o começo do ano e ter representado o Brasil no Sul-Americano, para minha carreira foi muito importante ter levado o nome do Coritiba para a seleção. A gente, creio que faltou muito da gente lá ainda, mas aconteceu, agora é focar aqui no Coritiba e continuar um novo trabalho. Infelizmente a equipe não conseguiu a conquista da vaga no Mundial, mas o que você acha que aconteceu? Por que não veio esse resultado? Não sei explicar, né? Mas a gente estava focada já, a gente vinha de uns amistosos lá na Granja, com vitória. A gente pegou lá o vice-campeão da Libertadores, o Independente Del Valle, conseguimos 2 vitórias em cima do time deles. E a gente foi confiante, passamos a primeira fase com um jogo de antecedência. E chegou na segunda, ficou faltando muito e infelizmente a gente não conseguiu nem a classificação. Como você avalia a sua participação? Porque você foi titular em quase todos os jogos, só apenas um não, né? Em 8 dos 9 jogos e ainda fez assistência no jogo contra o Equador, no empate de 2-2, assistência para o gol. Como que você avalia a sua participação? Eu creio que eu mostrei meu trabalho, vem sendo feito desde aqui do Coritiba. Teve a participação na assistência lá. Gol do Maicon, fiquei feliz, mas fiz boas competições, fiz uma boa competição, bons jogos. Ficou faltando também por causa da intensidade, lá tinha uma altitude de 2.800 e sempre no segundo tempo a gente ficava sem força, fôlego, mas a gente no primeiro tempo a gente sobressaía sobre as equipes, e, no entanto que em todos os jogos a gente saiu com 2 gols na frente, mas chegava no segundo tempo a gente tomava ou o empate, teve um jogo contra o Uruguai que a gente tomou virado. Mas sobre a minha participação, eu creio que eu fiz o meu trabalho, fiz bons jogos e agora dá sequência. E como foi lá em relação ao elenco? Com quem você tinha mais afinidade? Olha, pra você ter noção, eu tinha já pegado convocação com todos os moleques lá. Daí a gente já se apresentou já tranquilo, né? Já tinha uma amizade feita, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, a gente já tá bem parceiro um do outro, mas uma pessoa que eu tinha bastante afinidade, que vem desde o Mundial Sub-17, é o Rogério, da Juventus.
A gente já vinha com convocações no Sub-17 e foi passando até para Sub-20. E vamos falar agora sobre sua volta aqui para o Coritiba. Como que o grupo te recebeu? Tem alguns jogadores novos? Me receberam de braços abertos. Só o Edinho também, que é meio engraçado, né? Dodô voltou, ficou 4 dias de folga e já tá fazendo pista, daí de sacanagem. Mas foi bem, eles me receberam de braços abertos, o Jonas, o William Matheus, entre os outros, Rildo, que é amigo do Arana que estava comigo na seleção, me receberam de braços abertos. Creio que a gente vai fazer um belo ano aí no Coritiba. Boa sorte então para vocês e teu retorno aqui no Coritiba. Valeu, rapaziada, tamo junto! Assim como já fizemos aqui na TV Coxa com alguns profissionais do Coritiba que responderam perguntas de sócios coxas brancas, desta vez quem respondeu algumas questões foi o diretor internacional Juliano Belletti. E as perguntas vieram de especialistas em marketing esportivo e também blogueiros que escrevem sobre o Coritiba. O que você achou das perguntas, Belletti? Foi legal, viu? Bastante interessante. O pessoal, claro, tem curiosidade, né, por saber o que eu venho fazendo no Coxa. Procurei responder com a maior claridade possível. É até interessante isso também para o sócio do Coritiba, para o torcedor Coxa Branca, ter mais informações a respeito do meu trabalho. Não sou de ficar divulgando muito o que eu faço, né? Tanto eu como as empresas, os clubes, os agentes preferem trabalhar meio em silêncio, mas com essas perguntas e as respostas que eu dei, o pessoal vai ter mais conhecimento. Muito obrigada, Belletti, pela sua participação. Obrigada também ao pessoal que enviou as perguntas. Vamos conferir o resultado, então. Olá, Belletti. Aqui é o Adalberto, da Máquina do Esporte. Tudo bem? Queria fazer uma pergunta para você. Agora que você assumiu esse cargo aí no Coritiba, quais são ali os projetos de internacionalização da marca do Coritiba? O que você está bolando para esse ano, né? Um abraço, até mais. Um abraço aí para o Adalberto. Legal a pergunta. Para internacionalizar a marca do Coritiba, né, é importante também conhecer bastante do clube, né, saber como funciona. E o meu mês de janeiro foi exatamente para isso. Eu meio que fui dentro de todos os setores do clube para saber exatamente como era o Coritiba Futebol Clube, né, como trabalhava no dia a dia, tanto no marketing quanto na parte técnica, na parte de comunicação, na parte de gestão, do centro de treinamento, do estádio, para ter o máximo de conhecimento possível, para que na hora que eu tivesse a oportunidade de falar sobre o Coritiba com empresas internacionais, com clubes internacionais, com agentes internacionais, ter o máximo de conhecimento para vender bem a marca. E a minha ideia é abrir essa porta para o Coritiba através dos contatos que eu tenho, né? Tive uma carreira regular na Europa, jogando em grandes clubes, conhecendo muita gente do mundo do futebol, né? E hoje eu tenho a possibilidade de ter portas abertas em qualquer lugar graças a isso. Hoje trazendo o nome do Coritiba junto. E é isso que eu quero para 2017. Já conversei com empresas americanas, com empresas europeias, clubes europeus têm me convidado a que eu vá até o clube apresentar o Coritiba. Aconteceu recentemente com o Vila Real, o Manchester City e o Barcelona também se interessaram. Então, a partir desse princípio de conseguir abrir as portas do mundo para o Coritiba, e com o que eu vi aqui até agora, até o momento, as coisas que eu presenciei, o Coritiba pode ir muito longe, sim, em tudo isso. Um abraço, cara. Belletti, eu sou o Rodrigo Salvador, blogueiro do Coritiba, no blog Quinta Coluna, na ESPN. Eu tenho uma pergunta para você que é sobre a marca do clube. A gente, quando vai jogar, por exemplo, uma Dallas Cup, que é uma Copa aí para os meninos sub-19, a gente fala nesse tipo de evento, por exemplo, a gente fala que é um evento para internacionalizar a marca do clube, entre outras coisas, obviamente. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente como é que funciona essa questão da marca, porque o Coritiba ele não é uma empresa, ele é um clube sem fins lucrativos e a princípio o termo marca eu associo principalmente a empresas. Eu queria saber como é que isso funciona. Outra pergunta que eu queria fazer para você também é sobre endomarketing. Eu sei que existe esse conceito no marketing, não é minha área obviamente, mas eu já ouvi falar. E eu queria saber se existe uma forma de trabalhar isso no Coritiba, que é trabalhar o marketing dentro do clube, com torcedores, funcionários, jogadores. Você visualiza isso de alguma forma? Você tem planos para isso?
Um abraço, obrigado. Tudo bem, Salvador? Legal a tua pergunta, hein, cara? A Dallas Cup, essa competição internacional, né, que o Coritiba joga, manda seus garotos da base participar. É uma ótima maneira, sim, de internacionalizar o nome do clube, participar de uma competição muito importante, onde participa Real Madrid, onde participa Manchester. Você cria nessas equipes europeias a possibilidade de conhecer um pouco do trabalho do Coritiba, que chegou a vencer essa competição já. Então, quer dizer, dessa maneira você meio que chama a atenção dessas equipes para prestar atenção. Opa, Coritiba foi lá, jogou bem, venceu. Vamos ficar de olho nos jogadores, na gestão da categoria de base, porque parece que o trabalho deles é bom. Estando nessa competição, promover ações na cidade, no país onde se encontram, com torcedores do Coxa, que isso tem no mundo inteiro. Muita gente já manda direto mensagens via rede social dizendo que está ao redor do mundo representando o Coritiba. E a possibilidade de criar novos torcedores, fazendo eventos, visitando locais, enfim, criando estratégias para manter um vínculo naquele lugar onde a categoria de base foi jogar ou se instalou para uma coisa a médio e longo prazo. Muito legal. A respeito do marketing, a marca Coritiba ela é forte. Eu, quando falo do Coritiba para empresas, clubes e agentes internacionais e nacionais, todos recebem com credibilidade a marca Coritiba, né? Do Boa Gestão, do título nacional em 85, de revelar grandes jogadores, e explorar isso para tentar coisas novas. Não a título de comprar jogadores, não a título de investir algo a curto prazo, não, mas que acompanhar mais de perto o que está sendo feito aqui, para daí sim criar uma estratégia para trabalharem juntos. O Coritiba é muito receptivo também, essa é uma qualidade. A gente está numa cidade impressionante, respeitada mundialmente pela sua gestão. Estamos numa região no país também bastante frequentada pelo público do mundo inteiro. É uma forma de explorar isso através do futebol, com o Coritiba sendo um ponto de referência para tudo isso. E eu posso te garantir que isso funciona, viu? Um abraço, cara. Olá, meu nome é Glauco Gasparim, eu sou blogueiro do Coritiba no site Globesport.com. Queria saber do Belete se o Coritiba, além de vender melhor seus jogadores, prioritariamente para o exterior, também pretende firmar parcerias com clubes estrangeiros, trocando informações sobre gestão, promovendo intercâmbio entre atletas, e se podemos esperar para esta temporada novos patrocínios ou parcerias comerciais. É isso aí, bom trabalho a todos. Glauco, obrigado pela pergunta, hein? Meu trabalho aqui no clube não é comprar e vender jogadores. O meu trabalho é apresentar o Coritiba da maneira que eles trabalham a nível profissional e a nível de futebol de base para os clubes europeus, para tentar criar um vínculo, para dizer que o trabalho é sério, para dizer que o trabalho é dinâmico e aí adicionar a ideia do trabalho a médio e longo prazo. O Coritiba não para de revelar jogador. A gente sabe disso, eu acompanhei ao longo da minha carreira, recentemente aconteceu e continua acontecendo, tanto que vários jogadores da base do Coxa são convocados para as seleções de base, né? E criar um vínculo com um clube internacional a nível de fazer intercâmbio de jogadores para aumentar a experiência deles é uma das ideias que eu posso fazer apresentando o Coritiba para esses times, como eles trabalham, e trazendo a ideia deles também para o Coxa, como aconteceu com o Vila Real, vai acontecer futuramente com outros clubes. A nível empresarial, eu tenho a possibilidade de conversar com muita gente que investe no esporte mundial, né? Pessoas ligadas a grandes empresas que estão diretamente ligadas ao esporte na Europa e no mundo. E essas pessoas têm entrado em contato comigo também, perguntando sobre o Coritiba. Quais opções, quais ideias poderiam ser realizadas aqui no Clube do Paraná. Você vê que já é uma coisa alcançada, né? Desde o primeiro dia que eu estou aqui, já é uma coisa que vem acontecendo. Talvez não muito aos olhos do torcedor ou da imprensa, mas é que eu prefiro trabalhar assim, porque as empresas preferem assim, porque os clubes preferem assim, os CEOs dessas empresas preferem trabalhar dessa maneira,
silenciosamente, nos reunindo, conversando, trocando ideias, sem ser uma coisa rápida, imediata, mas uma coisa mais concreta, com bom planejamento, para na hora da execução ser bom para todo mundo. E posso te garantir, o Coritiba tem porta aberta no mundo inteiro. Eu estou simplesmente representando o clube nessas horas, abrindo mais possibilidades. E 2017 promete, viu? Pelo esse começo que eu já tive aqui, as coisas pintam bem para o clube. Depois do intervalo, você vai conhecer a nova contratação do Coritiba, o meio-campista Anderson. Não sai daí!